Em uma sequência de aulas, discutiremos as características do sistema cardiovascular. O aluno deverá ter condições de reconhecer os tipos de vasos sanguíneos, diferenciar artérias e veias, e reconhecer secções do coração, valvas e fibras de Purkinje. O sistema cardiovascular efetua o transporte entre sangue, linfa, células, nutrientes, hormônios e anticorpos. Os componentes do sistema cardiovascular consistem em uma bomba cardíaca e vasos sanguíneos e linfáticos. Os vasos diminuem de tamanho a partir do coração até chegar aos capilares e retornam dos capilares, aumentando seu diâmetro até o coração. No organismo, encontramos dois circuitos, sendo um pulmonar e um sistêmico. No circuito pulmonar, temos as veias cava anterior e posterior, que adentram o átrio direito. Comunicam-se com o ventrículo direito, têm saída pelas artérias pulmonares e chegam aos pulmões. No circuito sistêmico, iniciamos a saída dos pulmões, retornando pelas veias pulmonares, adentrando o átrio esquerdo, seguindo-se para o ventrículo esquerdo, alcançando a aorta e distribuindo-se para o corpo. Os vasos são arranjados em túnicas, ou seja, em camadas que são compostas e orientadas no sentido interno a externo. A camada mais interna é denominada de camada íntima, seguindo-se pela camada média, e a mais externa é a camada adventícia. A túnica íntima é formada por endotélio, que é um epitélio simples pavimentoso apoiado sobre uma lâmina basal. A camada subendotelial é formada por tecido conjuntivo frouxo, com presença de fibroblastos, células musculares lisas, fibras colágenas tipo 1, prostaglandinas e glicoproteínas. A túnica média é composta por camadas de células musculares lisas, orientadas de modo circunferencial, presença de fibras reticulares, de fibras elásticas e prostaglandinas. Em artérias de grande calibre, as lâminas elásticas alternam com as fibras musculares. Encontramos ainda a presença de uma lâmina elástica externa. A túnica média é a camada mais significativa das artérias. Túnica adventícia, formada por fibras colágenas, orientadas longitudinalmente. Presença de poucas fibras elásticas. Contém estruturas denominadas de vasa vasorum e nervos. Os vasa vasorum são os vasos da própria parede do vaso para a nutrição das suas camadas. Pode conter ainda vasos linfáticos. A túnica adventícia é a camada mais significativa em veias, principalmente as de grande calibre. Na imagem inferior direita, pode-se observar que mutações em proteínas extracelulares podem levar à deformidade da artéria normal.
O endotélio vascular é do tipo pavimentoso simples, alinhando o eixo maior da célula em direção ao fluxo sanguíneo. As células endoteliais expressam moléculas e receptores de adesão em sua superfície. A integridade funcional e estrutural da parede vascular está relacionada à permeabilidade seletiva da barreira, que é mediada por difusão simples ou mediada via receptores de endocitose, além dos transportes transcelulares e paracelulares. A função de barreira não trombogênica pode ser comprometida devido às patologias. A modulação do fluxo sanguíneo é medida por vasoconstritores como endotelinas, ACE, prostaglandinas e tromboxanas, e vasodilatadores como o óxido nítrico e as prostaciclinas. O endotélio vascular ainda regula e modula as respostas imunes, secreta fatores de crescimento e de inibição de crescimento. Na função endócrina, há a conversão do angiotensinogênio 1 para 2, que regulam a pressão sanguínea. Modificação de LDL e VLDL, que produz metabólitos oxidativos, que sofrerão endocitose por macrófagos, que ao passarem pelo endotélio e acumularem-se, são chamados de macrófagos espumosos, que levam a processos patológicos no vaso, como a aterosclerose. Recordamos que o VLDL e o LDL são proteínas carregadoras de colesterol para os tecidos, ao passo que o HDL retira o colesterol dos tecidos para a metabolização no fígado. As artérias são divididas em elásticas, musculares e arteríolas. As elásticas são artérias de condução, que estão localizadas próxima ao coração, aorta e artérias pulmonares, ou seja, estão sujeitas a altas pressões. As artérias musculares são artérias de distribuição e seguem após as elásticas. São denominadas de artérias e geralmente recebem o nome das estruturas anatômicas próximas, como as artérias renais, artéria hepática e artéria mesentérica. As arteríolas são artérias menores que estão localizadas no interior de órgãos e tecidos. Na imagem, pode-se observar uma representação esquemática de um corte histológico de uma artéria elástica, onde é possível identificar a túnica íntima em contato com a luz do órgão, além das túnicas média e adventícia, mais externamente. Na região da túnica íntima, é importante verificar-se a existência da membrana elástica interna, que também recebe o nome de lâmina elástica interna. Deve-se perceber que a túnica média é a mais desenvolvida, com presença de células musculares lisas,
e conteúdo significativo de lamelas elásticas, que no corte histológico pode ser visto como linhas sinusoides de coloração escura no interior da túnica média. Na túnica adventícia, podem ser encontrados células residentes e transitórias do tecido conjuntivo, bem como vasos sanguíneos e fibras nervosas mielinizadas e amielinizadas. Na imagem, pode-se ver em detalhes o arranjo espacial da lâmina elástica interna do endotélio, que define a região da túnica íntima. Observa-se, assim, que a túnica íntima, em grandes vasos elásticos, tem uma espessura significativa quando comparada a outros vasos. Nesta imagem, pode-se ver em detalhes a túnica média, com as fibrilas elásticas, e a limitação com a túnica adventícia, promovida pela lâmina elástica externa. Ainda pode-se visualizar a presença de vaso vasorum na túnica adventícia, que destina-se à promoção de nutrição e oxigenação das camadas de ambas as túnicas. Na imagem, pode visualizar-se o esquema de uma artéria muscular e um corte histológico com a mesma referência. Pode-se observar que nesse tipo de artéria, a camada média é também proeminente e importante, contudo, em menor tamanho da observada na grande artéria elástica. Além disso, as fibrilas elásticas na camada média, apesar de presentes, não são amplamente evidentes. Deve-se atentar que a camada média é limitada pela membrana elástica interna, em contato com a túnica íntima, e pela membrana elástica externa, em contato com a túnica adventícia. Na imagem, pode-se observar um corte transversal de uma artéria muscular. Na cabeça da seta, que está em destaque, vemos a lâmina elástica interna e a luz do vaso, onde verificam-se hemácias. Arteríolas grandes podem ser descritas por conterem 5 camadas de células musculares lisas, ao passo que as arteríolas menores podem ter de uma a duas camadas de células musculares lisas na porção da camada média. As vênulas são veias que recebem sangue dos capilares. São pequenas, com cerca de 0,1 milímetro de diâmetro. São pós-capilares e também estão presentes nos músculos. As veias de pequeno calibre são veias com diâmetro menor do que 1 milímetro e continuam-se com as veias musculares. As veias de calibre médio são identificadas anatomicamente. Seu diâmetro é superior a 10 milímetros e geralmente estão acompanhadas das artérias. As veias de grande calibre têm diâmetro superior a 10 milímetros, tais como as veias cava anterior e inferior e a veia porta. Na imagem, podemos observar que a túnica adventícia é a camada mais desenvolvida nas veias, ao passo que a túnica média é menos desenvolvida. Ainda pode-se observar que na túnica adventícia podemos encontrar também
alguns conglomerados de células musculares lisas. A veia safena principal constitui uma exceção no arranjo estrutural das túnicas, uma vez que pode-se observar a presença de células musculares lisas na túnica íntima. As túnicas das veias não são diferentes entre as artérias e as veias, e o lúmen geralmente aparece maior do que os das artérias e em formato irregular. Deve-se ter noção que, enquanto que nas artérias a túnica média é a mais importante, nas veias a maior importância é dada sob a túnica adventícia, uma vez que a túnica média das veias são menores quando comparadas com as artérias. As veias também apresentam válvulas em seu interior, de modo a auxiliar a coluna de sangue no retorno ao coração. As válvulas são dobramentos da túnica íntima para o interior da luz das veias, conforme pode ser observado nas imagens menores à esquerda. Ainda é possível visualizar no desenho esquemático representado o funcionamento normal de uma válvula no interior da veia, que após o impulso da coluna de sangue em sentido superior durante a sístole cardíaca, ocorre o retorno da coluna na diástole e, deste modo, aproximando as bordas da válvula, então fechando-a. Ao lado, ainda pode-se ver que no funcionamento anormal, a coluna de sangue retorna, o que leva à maior permanência da coluna de sangue naquela região, aumentando assim a pressão hidrostática do vaso, fazendo com que extravase líquido para o meio, desenvolvendo o edema de membro em algumas ocasiões. Em microscopia eletrônica de transmissão, podemos visualizar axônios amielínicos na túnica adventícia. Na próxima aula, damos continuidade às discussões das características do sistema cardiovascular.